O senhor sempre foi daqui de Poço Verde ou não? Eu nasci em Poço Verde, Nasceu aqui. no dia 9 de março de 1928. O meu pai, Joaquim Emílio dos Santos, e a minha mãe, Otaviana dos Santos Ferreira. Nasci aqui, vivi a minha infância aqui. Passado algum tempo, fui embora para o sul da Bahia com meu pai. Depois voltei. Voltei em 1952. Em 1900, foi quando Poço Verde passou a cidade. O meu tio João Emílio foi candidato a prefeito, disputando a eleição com João de Oliveira, que foi o primeiro prefeito de Poço Verde. Em 1958, o meu avô, José dos Santos Ferreira, que era o chefe político do povoado e proprietário da Casa das Freiras, ali, exigiu que eu fosse o prefeito, porque ele já contava com 100 anos e queria me ver como prefeito, que ele era meu admirador. Eu fui um menino pobre, mas meu pai era de Paripiranga, onde tinha um professor famoso, que era de Salvador, um professor universitário, mas que bebia muito, e foi expulso da faculdade e o povo de Paripiranga trouxeram, e ele era um professor famoso, e eu fui estudar em Paripiranga. Tanto que eu me preparei em Paripiranga, onde eu estudei. Era a terra do meu pai, Paripiranga. Aí retornei a Poço Verde, fui eleito prefeito em 1958. Em 1962, eu elegi João Emílio dos Santos, o meu tio. Em 1966, fui novamente eleito, retornei à prefeitura, em 1967. Aí foi até a eleição de 1970. Eu elegi José Bonifácio de Souza Rodrigues, o pai de Rosenilda, que teve um mandato de 2 anos. Em 1972, eu retornei à prefeitura, no meu terceiro mandato. E em 1976, eu elegi José Emílio dos Santos, o pai desse professor Lula, José Emílio dos Santos. E em 1982, foi eleito José Everaldo de Oliveira. Aí então eu praticamente deixei de participar politicamente. Desde 82? Desde 82. Como foi a infância? A minha infância foi muito feliz, muito feliz. O meu pai era muito correto, muito amigo. O meu avô era um grande fazendeiro e eu tive uma infância muito feliz. E aqui a cidade, na infância, ela era como? Poço Verde sempre foi uma terra muito, muito feliz, porque as primeiras famílias de Poço Verde eram muito cultas. A família Benevides, que é a família daquelas meninas de preto ali, ela teve origem, a família Benevides teve origem no engenho de Palmares, aí no município de Riachão do Dantas, onde uma família que não tinha herdeiros doou todos os seus bens à Nossa Senhora do Carmo. Os carmelitas, sediados em Salvador,
assumindo a direção da fazenda, construíram um convento. E os descendentes dessa família são muito cultos. Manuel Benevides, o Antônio Benevides, foi morar em Estância, onde constituiu e educou numerosa família. Os seus filhos, Manuel Benevides do Rosário, Ovídio Antônio do Rosário e Antônio do Rosário, migraram para Poço Verde, atraídos pela fertilidade das terras. E aqui, com o elevado nível intelectual adquirido em Estância, moldaram a nossa sociedade, que sempre foi uma das mais cultas e desenvolvidas da região, graças a Manuel Benevides do Rosário. Ele era muito culto, religioso, e durante a vida dele, ele organizou a festa da Santa Cruz, a festa tradicional de 3 de maio, Manuel Benevides do Rosário, muito culto. A outra família, a família do fundador de Poço Verde, Sebastião da Fonseca Doria, a família de Romeu, de Abelardo, Rosenilda. Sebastião da Fonseca Doria morava em Tucano. E a fazenda Poço Verde e a fazenda Tabua pertencia ao Visconde da Torre, um nobre português que morava em Salvador. Então, Sebastião, em 1834, eu tenho até essa escritura, comprou a fazenda Poço Verde ao Visconde da Torre. Aí veio aqui residir. No início começou no lado de lá do Rio, hoje o estado da Bahia. Mas era muito culto, religioso, dirigiu-se a Jeremoabo, onde era a paróquia na época, e pediu o consentimento para construir uma capela e assistência religiosa. Não foi atendido. A fazenda Poço Verde tinha essa área do rio até o açude, e pelo riacho até o açude de Contendas. Pertencia à paróquia de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, hoje Tubia Barreto. Então ele dirigiu-se a Campos e, recebido pelo pároco, fez a reivindicação, assistência religiosa e o consentimento para construir uma capela. Foi atendido. Retornando, construiu uma capela e nela colocou uma cruz. A cruz é aquela mesmo que tem na capela. Mas a primeira capela, ele, quando envelheceu, fez um cemitério ao redor da capela, onde ele enterrou-se. Então, na minha infância, a festa da Santa Cruz era dentro do cemitério. Imagina, 9 noites de novena, no tempo de chuva, na festa da Santa Cruz. Então, o pároco de Tubia Barreto, na época, chamado Basilício Raposo, pediu ao meu avô, que era o chefe político daqui, José dos Santos Ferreira, para construir outra capela e mudar a Santa Cruz. E meu avô construiu aquela capela, em 1940. Daí a Santa Cruz veio para ali. Até essa época, a padroeira de Poço Verde era a Santa Cruz. Mas, com o passar dos anos, o comércio de Poço Verde era onde é hoje a Praça da Igreja. Poço Verde começou a se desenvolver
e o comércio mudou-se para onde é hoje a Praça Tranqueiro Neves. Então, meu avô organizou uma comissão composta de Manuel Zacarias de Oliveira, que era o avô do Tarcísio, e demais pessoas, e construíram a igreja onde é hoje, mas era outra, menor e com a frente para o poente. E numa homenagem a Sebastião da Fonseca, fundador de Poço Verde, e escolhido São Sebastião para ser padroeiro. Foi numa homenagem a Sebastião da Fonseca. E como foi a adolescência? A minha adolescência foi muito feliz. Eu estudava em Paripiranga, meu pai era boiadeiro, negociava com gado, vendia. Teve uma época que ele fornecia lagarto, fornecia simondias. Eu tive uma infância feliz. Você chegou a casar? Não. Por quê? Não gostava do casamento? Não, é o seguinte, meu pai foi muito rico, depois ele quebrou, né? Empobreceu. E aí ficou morando comigo aqui. E agora era muito possessivo, amarrou, e não deixava. Já uma noiva eu atrapalhava. Até que morreu e eu fiquei sofrido. E passou assim a vida toda? Foi. O senhor trabalhava, o senhor tinha uma vida política muito forte, mas o senhor trabalhava na roça também? Era. O que era que o senhor fazia? Eu plantava milho, feijão, criava gado, ainda, né? Ainda tenho as propriedades. E a propriedade aqui é aqui em Poço Verde? É no município de Poço Verde. Toda ela aqui? É. E qual é a diferença que o senhor vê hoje, da plantação de hoje para da época? Só é o desenvolvimento, o plantio maior, tudo, mas na minha época foi quando teve início o plantio, era ainda através de arado animal, né? De tração animal. Só depois, hoje, que tem a tecnologia moderna, o desenvolvimento é maior, mas o plantio é a mesma coisa. E a questão da seca? Como foi a seca durante esses anos? Porque acho que foi em 2011, 2012, teve uma seca muito forte. Né? A maior foi em 1932. Como foi? Em 1932, eu era pequeno, só tinha 4 anos, né? Mas houve muito prejuízo, perderam muito gado, tudo. E a outra seca já foi 30 anos depois, eu era prefeito. Na seca de 1972 eu era prefeito. Então secou tudo. Aqui só tinha água no açude de Heliópolis. Então eu era prefeito, mas eu era amigo do governador Luiz Garcia. O governador me concedeu 3 carros-pipa para botar água. Eu forneci água no município inteiro. A povoação era bem menor, mas eu tinha que dar água a todo mundo. Aí, certo dia, eu ouvi no rádio que ia chegar em Aracaju o ministro de Viação de Obras Públicas. Aí eu disparei para Aracaju, eu era amigo do governador. Cheguei no palácio e o governador tinha ido receber o ministro no aeroporto. Era um coronel do Exército. Aí quando ele chegou, eu estava sentado no gabinete do governador. O diretor do Nendox veio me passar um carão, porque eu ameacei. Porque foi que eu ameacei e invadi o palácio do governo. Eu já tinha uns 30 anos, mas parecia que tinha 20. Era bem
parecia bem moço. Aí o ministro virou para ele e disse, olha, você não pode reclamar desse moço, porque é um prefeito. Quando se dirige ao palácio e se senta no palácio, é porque confia no governo. E segundo, é porque a situação dele é bem difícil. Então, qual é a sua situação, prefeito? Eu disse, ministro, o açude de Contendas é o açude maior da região. E eu comecei a fazer a limpeza pensando que tinha condição e não tenho. Porque são 2,5 metros de lama. E eu comecei a trabalhar, mas não tenho condição de manter. A minha vinda aqui e a minha invasão no palácio é para lhe pedir condições. Aí levei o retrato, olha aqui o retrato. Eu estou pagando um conto de réis era R$1.000, né? Naquela época, naquele tempo do cruzeiro, por uma conta. Ele diz, eu sei o que é uma conta, que eu também sou sertanejo. Aí eu queria que Vossa Excelência me desse condição. O governador já me deu 3 carros, mas não estou dando conta. Queria que o senhor me ajudasse também, mais com uns carros para botar água. Aí ele virou-se para o diretor do NINOC e disse, vai chegar um caminhão hoje, que eu despachei e você entrega o prefeito. Aí virou-se para o governador, disse, eu repassei um dinheiro para a seca aqui e Vossa Excelência vai financiar a limpeza desse açude que ele está limpando. O senhor aí virou-se para mim e disse, você faz a folha de pagamento em 3 dias. Uma para a prefeitura, uma para o governador, outra para mim. Faça a folha na quinta, traga na sexta, e o governador libera e você paga no sábado. E assim foi. Limpei o tanque de Contendas. 30 anos depois eu andei nele todo limpinho. Ele hoje está seco, mas os administradores de hoje não têm o cuidado que eu tive. Porque é um açude que merece ser limpo, mas ele não limpa. Está sendo limpado. Açude de Contendas. Não sei se vocês conhecem não. Dom José Bezerra Coutinho, bispo de Estância, foi para o sínodo em Roma, que era a reunião dos bispos em Roma. E lá conseguiu, com o Papa, as vindas da irmã de Santa Maria para Sergipe. Como Poço Verde não era paróquia, ele gostava muito de Poço Verde. Trouxe para cá. Eu era o prefeito, então eu comprei aquela casa que elas moram, que era do meu avô. Meu avô tinha falecido, e eu adquiri a casa com os herdeiros e doei para as irmãs de Santa Maria. Eu recebi elas eram irmã Gabriela, irmã Antônia, irmã Gabriela, irmã Antônia, eu tinha até anotado aí. Tinha a Dijon, que era, na época, eram 5. Eu tenho até a data aí, eu devia ter até anotado, né? A irmã Gabriela, irmã. Chegaram na minha época. Irmã Gabriela. Geral. Irmã Geralda. E aí eles vieram para cá, aí teve também... Como eram as ruas aqui? As ruas eram, nessa época, era a Praça da Igreja, a Praça Tranqueiro Neves, essa avenida aqui, já tinha começado, que João de Oliveira construiu
a prefeitura, já foi João de Oliveira. Aí eu continuei com essas avenidas. No meu mandato, eu não consentia fazer ruelas. Todas as ruas eu indenizava e construí essas avenidas todas, foi no meu mandato. Os donos da terra exigiam e eu indenizava, né? Então, enquanto eu dominei, você observa que a parte mais antiga de Poço Verde é a mais organizada, né? É o contrário das outras cidades. Depois que o mandato saiu da minha mão, os prefeitos não se incomodaram, a cidade cresceu. A região mais bonita, que é aquela mais alta, né? As ruas são todas umas vielas, não tem condição. E as casas, como eram? As casas eram as mesmas, essas mesmas. Essas mesmas, eu comprei de banda mesmo, as mesmas casas. É. Tinha muita casa de taipa? Não. Poço Verde teve os meus parentes vieram de Paripiranga e inventaram ali na parte do cemitério um adubo queimado. É uma espécie de adubo feito de barro e queimavam o material aqui. Essas casas são todas feitas de adubo queimado, que é uma espécie de tijolo de alvenaria. O senhor falou que a partir de 82 o senhor deixou de se envolver politicamente como o senhor se envolvia antes. Né? Por quê? Porque o povo resolveu mudar. E em 1962, eu perdi a eleição porque houve uma revisão eleitoral. E a pessoa que veio revisar, eles compraram e os meus eleitores não saíram os títulos. Aí Everaldo ganhou a eleição porque o meu eleitorado não conseguiu sair do título. Então é o seguinte, eu não era político, tanto que eu tive condição, eu contei muito com o governador Luiz Garcia, eu fui amigo do governador Orival Batista, que me ajudaram muito. Se eu quisesse ter um cargo no estado, eu queria, mas eu nunca quis morar em Aracaju, nem nada. Então, quando saiu o mandato, eu não quis mais retornar. Everaldo foi eleito e Porfírio apoiou Everaldo com o compromisso de Everaldo eleger Carlos Alberto. Mas Everaldo, muito vaidoso, no dia do comício de lançar o candidato, em vez de lançar Everaldo, lançou o sobrinho, aquele que trabalha no irmão da farmácia aqui. Aí Everaldo desceu do palanque e veio aqui em casa. Disse, você me apoia para prefeito? Eu rompo com o Everaldo agora, eu disse, apoio. Aí apoiei ele, seja o vice, eu digo, não quero. Você escolha o vice, eu não quero mais retornar à política, não. Eu lhe apoio. Aí apoiei Carlos Alberto e derrubei Everaldo. No fim do mandato de Carlos Alberto, ele queria que eu fosse candidato. Eu não quis, aí ele lançou o doutor Milton. Doutor Milton terminou o mandato, queria que eu fosse candidato. Não quero mais. Não quero mais retornar, não. A política, geralmente, tem essas coisas, né, deixa esse dualismo entre amigos e inimigos. Assim. Você fez muitos amigos e inimigos antes do percurso? Não. Não? Era interessante. A minha política era diferente de hoje. Eu, em vez de fazer inimigo, eu transformei os meus inimigos em amigos. Quando eu fui candidato a prefeito, o meu opositor
era Antônio Rabelo Sobrinho, Detinho, o pai de Terezinha. Aquela Terezinha ali. Sabe quem é? Teca. Pai de Teca. E o chefe político era Josias Rabelo, do Rosário. O outro era meu avô. Inimigos rancorosos. Eu nunca fui na casa de Josias Rabelo, ninguém entrava na casa um do outro. Aí eu fui candidato a prefeito. O juiz era contra, a exatoria contra, a delegacia contra, o governador contra. Mas eu era um menino muito amigueiro, muito alegre, só andava rindo. E veio a eleição, aí eu aprendi a fazer política. O eleitor, eu treinava o eleitor, eu saía a cavalo, dormia nas casas, ensinava o povo, dava uma cópia. E eles aprendiam a minha caligrafia certinha. Quando o juiz recebia a petição, intimava o eleitor, porque achava que era eu que fazia. O eleitor fazia na presença do juiz a petição certinha, ele achando que era eu que fazia, né? Aí o juiz me perseguia demais. O juiz me perseguia demais. Um dia, eu estava no São José, até no dia de uma missa. Chegou uma senhora com dois filhos. Seu Neto, aqui eu tenho 2 eleitores para o senhor, João e Maria. Eu disse a idade, ela disse, está aqui na caderneta. Aí me deu a caderneta. José tinha 19 anos. Aí tinha uma Maria com 18. Aí eu disse, a Maria essa primeira? Ela disse, é. Aí eu pedi o registro da Maria. Ela só tinha 17. Detinho, ele me percebia demais, descobriu e me processou. Eu, candidato a prefeito, respondi processo na comarca de Simão Dias. Aí eu levei a mãe da menina, levei a menina. Aí o juiz queria me derrubar a minha candidatura. Mas a mãe da menina foi muito correta, né? Aí o juiz disse, Neto foi lhe pedir eleitor? Ela disse, não, senhor. Fui eu que ofereci a eles 2 eleitores. Ele me apresentou o nome de José na minha caderneta. José com 19. E eu tenho 3 filhas chamadas Maria. A primeira, Maria, eu disse que era essa. Olha aqui a caderneta. Ele não tem culpa, fui eu quem disse. Aí ele chamou a menina. Disse, Neto foi atrás de você? Ele disse, não, foi minha mãe que ofereceu. E você sabia que não tinha 18 anos? Sabia. E ele lhe obrigou? Ela disse, não. Ele não me obrigou, eu tinha ensinado a ele, né? Ele não me obrigou. E você, por que não falou? Ele, porque eu queria votar. Eu queria votar. Aí o juiz não pôde fazer nada, né? Eu continuei candidato. Agora, interessante é que o chefe do outro candidato, o Betinho, o chefe dele em Aracaju era secretário da Fazenda. Era Antônio Denise Gonçalves. Aí morreu de repente e deixou 2 filhos, Euvaldo Diniz e Temístocles Diniz, que era o protetor do juiz. O pai desse juiz trabalhava na usina dele. E esse era um menino inteligente, o juiz, doutor Antônio Ferreira Filho, o juiz. Aí o usineiro formou o menino e trouxe ele para ser juiz em Simão Dias, para me derrubar, né?
Mas acontece que morreu, o Antônio Diniz morreu e deixou os 2 filhos. Então, na aflição do sentimento, o juiz aproveitou e lançou um candidato, Evaldo Diniz, candidato a deputado federal, e Temístocles Diniz, candidato a deputado estadual. Eu tinha compromisso para deputado estadual, que era Cândido Duarte de Menezes, de Simão Dias, mas não tinha compromisso para federal. Ele sabia, o juiz. E Temístocles era protegido. Era do grupo dele, do prefeito, do outro candidato. Então, ele mandou o outro candidato votar em Temístocles e me procurou. Diz, olha, você sabe que eu lhe persigo. Se eu puder, você não será prefeito nunca. Mas eu vou lhe fazer uma proposta. Se você votar em Evaldo Diniz para deputado federal, eu tiro a mão de cima de você e ganho quem puder. Aí eu disse, voto. Voto. Aí votei e fui eleito. Ninguém esperava, eu ganhei a eleição. Ganhei a eleição. A política era tão perigosa que quando eu fiz o baile, fiz o baile da minha candidatura. Aqui tinha um clube, o Clube Barão do Rio Branco, vocês já ouviram falar, né? Que era Juca Silva. A loja do Temístocles, de Tarcísio, era a sede do Clube Barão do Rio Branco. Aí, comunicamos, fizemos a festa da minha vitória, ali aí onde é Tarcísio. Pois você acredita que o delegado mandou acabar o baile? Aí mais me avisaram, o sargento me avisou. Disse, você não faça o baile não, que eu venho acabar. Aí eu disse, sargento, você é doido, não é possível. Mas aí me preveni, né? Chamei os meus amigos. Eu tinha um tio de meu pai chamado Elpídio. Elpídio Evangelista dos Santos. Era um velho que ele era tão preparado que se ele botasse a mão na frente de uma arma, não saía tiro. Aí reuniu os amigos todos, e quando o soldado chegou com mais 3 soldados e o sargento, nós tomamos as armas. Voltei na frente e fui levar na casa de José Rabeiro, que é ali. Vizinho aí onde ocorreu hoje, ali, aquela casa ali que tem aquele... Onde vende comida ali. A casa era ali. Aí eu cheguei lá com os 4 fuzis e disse ao José Rabeiro, delegado, seu Josias, o senhor não tem juízo, não. Se eu não tivesse juízo, fosse um menino afobado, que segurança o senhor tem agora? Eu estou aqui com todas as suas armas. E a cidade toda aqui atrás de mim. Se eu quisesse fazer o mal ao senhor, que garantia o senhor tinha? Cadê os seus amigos? Cadê os seus filhos? Cadê as polícias? Olha, tome suas armas, guarde suas armas. E vamos fazer o seguinte, o senhor é delegado, eu sou o prefeito eleito. Eu vou respeitar o senhor e vou querer que o senhor me respeite. E vamos ser amigos. Aí o velho levantou-se, estendeu a mão e disse ao povo, olha, eu só fiz isso por causa de vocês, ficaram maltratando, por que não faz como ele? Vão dançar e agradecer a ele. Aí dançaram, amanheceram o dia dançando, tudo. Eu, no outro dia, fui para Aracaju, o primeiro prefeito eleito, né? Mas aí, o meu tio, era o chefe político, apoiou o governador, que era Luiz Garcia. Luiz Garcia estava ganhando a eleição.
Aí, quando eu me aproximei, ele disse, eu já soube o que aconteceu. Você tem onde dar um passeio? Eu disse, tenho. Você deu um passeio. E só chega em Posto Verde, na semana da posse. Porque os rabelos querem uma briga. E numa briga sai uma morte. E se sair uma morte ou um baleado, eles querem impedir a sua posse. A gente só chega na semana da posse, que aí eu assumo o governo e acabo com isso. E assim eu fiz. Meu pai morava no sul da Bahia, eu fui para o sul da Bahia e só cheguei na semana da posse. Tomei posse, não criei caso nenhum. Mas o pai de... Você sabe quem é Zé Sertão? O pai de Zé Sertão é meu primo. O pai de Zé Sertão, Antônio Mídio, era meu tio. Aí eu tomei posse e comecei a andar para Aracaju, e a pedir ao governador, pede isso aqui, pede aquilo, e segui para Aracaju até com meu tio, João Mídio. Quando cheguei em Simão Dias, na sexta-feira, dormimos para esperar o deputado, que era Candinho, que estava na fazenda, para vir no sábado de manhã. Quando foi de manhãzinha, Antônio Mídio, pai de Zé Sertão, chegou no mercado, onde é hoje a Caixa Econômica, o sargento estava me xingando. Aí João Mídio pegou o sargento, Antônio Mídio, derrubou, bateu, arrancou as divisas e saiu xingando. Aí minha tia telefonou para Simão Dias, e nesse tempo tinha telefone com filho, né? Aí me chamaram, aí ela me contou, eu disse, olha, leve meu tio para sua casa, porque eu já consegui com o governador e já mudei o sargento. Eu não demiti o delegado, mas mudei o sargento. Eu já vou levando o sargento novo. Leve tio Antônio para sua casa, não deixe ele ser desmoralizado. Porque se não foi até eu chegar, não será mais. Aí vim direto, fui direto no quartel, o sargento passou a admissão para o outro, recebeu o comando e comandou a polícia. Mas eu não criei caso nenhum, não chamei atenção, não bulí com ninguém. O sargento era inteligente, ele era contador do batalhão. Quando ele foi convidado para vir, pediu um revólver, eu dei. Pediu 5.000 cruzeiros para deixar para a família, eu dei. E já veio, já ficou comigo aqui. Foi visitar o delegado não recebeu. O delegado foi mudar, não conseguiu mudar. Mas eu não maltratei o delegado, eu nunca prendi ninguém. Eu assumi a prefeitura, o prefeito era João de Oliveira, meu adversário, eu não demiti ninguém. Raimundo Sapateiro, você sabe quem é ali, era fiscal da prefeitura. Não demiti um funcionário. E nunca prendi ninguém, nunca mandei prender ninguém. Aí ficou. Quando foi um dia, eu passei na porta do delegado, ele me chamou. Disse, Neto, vem cá. Você pensa que eu estou enganado? Por que, seu José? Ele disse, porque eu só sou delegado porque você quer. É verdade? Se é. Eu quero que o senhor me respeite e ele respeite. E vamos viver em paz. Porque a pessoa inteligente, se eu recebesse a delegacia, meus amigos tinham vingança. Quer dizer, tem um delegado que não podia fazer nada, quem mandava era eu, na polícia. Aí, enquanto eu fui prefeito,
Poço Verde nunca teve uma morte. Nunca teve. Porque meu avô dominava, depois eu continuei mantendo em paz. Aí correu o tempo, veio a segunda eleição, eu elegi o meu tio João Emílio. Elegi João Emílio prefeito. Aí a mãe do outro candidato, de Detinho, que é a avó do Teca, era diabética e adoeceu, teve uma ferida numa perna e a ferida evoluiu de tal maneira que apodreceu, não tinha condição de... E Detinho, o outro candidato, ele era funcionário do Correio. Ele era funcionário do Correio, era quem pelejava com a mãe. Ele, muito zoadento, muito xingador, xingava muito o doutor Celso, que foi governador do Sergipe, doutor Celso de Carvalho, de Simão Dias, você sabe quem era? Era governador. Aí o doutor Celso, com raiva, transferiu ele. A mãe enfraqueceu e só ele é quem tinha condição de pelejar com a mãe. Tanto força para pelejar, como quem aguentava o mau cheiro da perna da mãe. Aí fui transferido. A mãe deu para chorar. Aí mandou chamar José Santana, que era o dono dessa loja onde era da esquina. José Santana era uma pessoa muito importante da cidade. E ela chorando, o que era que fazia. Ele disse, olha, só a única pessoa que pode dar um jeito na senhora é Neto Emílio. Porque ele não é do governador, mas ele é muito jeitoso, ele trata o pessoal muito bem. Se ele não der um jeito, ninguém dá. Aí ela mandou me chamar. Eu nunca tinha entrado naquela casa. Aí ela me fez esse pedido. Eu disse, o nome dela era Emília, mas ela estava em Iaiá. Ele disse, dona Iaiá, eu não lhe garanto nada, porque o governador é meu amigo, mas não é do meu grupo. Ele é do grupo de João de Oliveira, dizendo em mim. Mas eu vou. Aí no outro dia fui para Aracaju. Cheguei no palácio, o governador me recebeu muito bem. O governador vem aqui numa missão quase impossível. Que missão é essa? Aí eu contei a história. Ele levantou-se, deu um tapa em cima da mesa. Mas é você, Neto, que vem me pedir para eu não transferir Detinho. Eu disse, governador, é uma mãe em cima de uma cama, com a perna toda podre, com mau cheiro, que só Detinho é quem tem condição de pegar ela, que é muito forte, muito gorda, e condição de aguentar o mau cheiro. Só ele pode pedir com ela. Não sou eu que estou lhe pedindo, é uma mãe acabando de morrer em cima de uma cama que está lhe pedindo. Aí ele atendeu o pedido. Ele atendeu o pedido. Já comecei a quebrar, né? As forças. Ela morreu, dona Iaiá. Um tempo depois, né? Demorou um pouco. José Rabelo começou a namorar com dona Lira, sabe quem é a Lira? Eu saía a cavalo, passava a noite, ensinava a votar, orientava, ensinava, mas fazia comício, tinha comício. Como era? Os comícios eu fazia o palanque aqui, nessa pracinha aqui, na frente, onde tinha o açougue, fazia o palanque e tinha o comício. Vinha o governador, vinha os deputados, os candidatos a deputado, tudo. Tinha comício, trazia os carros, vinha o povo do interior todo para o comício aqui na cidade. Os comícios eram aqui. Tinha vários comícios. Nesse comício tinha festa também? Tinha festa. Nesse tempo, na eleição tinha comida, né?
Eu matava 2, 3 boi, porco, fazia doce, dava comida ao povo. Nas festas eu dava comida, fazia festa. Era diferente de hoje a eleição. E para pagar a campanha, como era? Aí, Para pagar a campanha, como era? a gente fazia por conta da gente. Tinha os amigos também? Né? Os amigos ajudavam. Os amigos ajudavam. Eu tinha os amigos, mandavam boi, davam carneiro, davam coisa, davam outra. Porque eu era rapaz, gente novo, começando a vida, né? E os amigos ajudavam. Meu avô ajudava. Você arrepende de alguma coisa daquela época? Não, não, não. Não arrependo de nada. De alguma gestão que fez, ou então de algo que o senhor acha que errou na vida? Não, não. Eu nunca fiz mal a ninguém, nunca maltratei, nunca prendi, nunca. Eu tinha muito cuidado com a administração. A minha administração era de tal maneira que eu era quem administrava tudo. Eu fui para Aracaju, fiz o curso, aprendi a escrita. Eu era quem escriturava os livros. Eu fazia o balanço. Agora eu levava para Aracaju, tinha o escritório em Aracaju. O escritório de Aracaju fazia prestação de contas e o balanço estadual e anual, todo ano. Agora a escrita eu fazia tudo, eu mesmo. Já teve algum problema que surgiu pelo caminho assim, que o senhor teve que, de última hora, tentar resolver as pressas e não conseguiu? Ou foi muito difícil ter conseguido? Não, não, não. A minha administração era correta, eu era quem administrava. Todo documento que eu pagava, eu registrava, tinha o livro, o conta corrente e o caixa. O caixa fechava todo dia, o conta corrente todo mês. E era eu mesmo quem escriturava tudo. Foi o que o senhor aprendeu com essa vida? Aprendi a ser honesto, a administrar minhas coisas também, né? Fiz muita amizade. Eu sou muito conhecido lá para Aracaju, para lá. É que o pessoal mais velho já se acabou quase tudo, né? Eu mesmo já tenho 86 anos. E os políticos anteriores já foram embora todos. Até os da minha idade também. Tem poucos da minha idade hoje. Se eu preferiu a vida de político ou de agricultor? Não, as duas. Uma ia se confundir com a outra? Não, nunca teve conflito, não. Você sabia separar bem? É. Não tem problema, não. E o que você espera hoje do futuro? Tanto para Poço Verde quanto para a sua vida? A minha vida hoje, com 86 anos, se eu viver... Minha mãe viveu 105, meu avô 106. Então, se Deus me der vida, eu trabalhei, já tenho condição de me manter, o que eu adquiri dá para ir até o fim, né? Eu tenho um rapaz que eu criei, que administra tudo, né? Direitinho, que comanda tudo. Eu hoje só faço orientar, né? Ele administra tudo. Então, seu Samuel, eu queria agradecer muito essa entrevista. E agora, a gente vai pegar algumas imagens.